Alexandre Bortoluz. Presidente, declaração de líder do PSDB, por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quem nos assiste pela TV Câmara, canal 16, pelas redes sociais, bom dia a todos. Trago aqui, ou melhor dizendo, reverbero um assunto, como a vereadora da Melo que me antecedeu, reverberou o assunto de ontem, dos pedágios. Trago novamente um assunto de ontem, que foi dito aqui nessa casa. Foi comentado no Brasil inteiro. E aqui, vereador Caleb e vereador Pedro, os senhores que são da bancada evangélica desta casa, tem algumas citações que é Mateus 11:15, aquele que tem ouvidos que ouça, ou aquele que tem olhos que enxergue, que veja, como consta em Apocalipse 13:9, ou Marcos 4:23, nos Salmos, no livro de João, e assim por diante. Quem lê a Bíblia sabe que tem diversas partes. Esse assunto que eu vou trazer agora, porque a esquerda não consegue enxergar. E a esquerda não consegue ouvir. A esquerda está encurralada, não tem para onde correr. Ela assiste o seu maior líder afundar. Assiste o seu maior líder afundar, não só ele mesmo, como pior, afunda o Brasil em dívidas. Afunda o Brasil a nível internacional. E, obviamente, nada faz para conter. Inclusive dá risada da cara do povo. Inclusive dá risada. Sem argumento plausível nenhum para exaltar os seus atos. Nenhum. E, infelizmente, nós estamos vivendo um verdadeiro cenário de caça às bruxas. E quando a gente fala sobre isso, a gente pega algumas notícias. Aqui, ó. Folha de São Paulo. Cid mudou versão sobre trama em audiência na qual Moraes ameaçou prendê-lo. Está aqui, para quem quer ver. Ou melhor, mais recente, PGR diz que Bolsonaro concordou com um plano para matar Lula, mas não comprova. Aí, doutor Cláudio, com toda a vênia, o senhor me diz indevido processo legal? Na sessão de ontem? Para quem? Para quem? É inadmissível o que acontece em nosso país. Na verdade, é inadmissível de 4 anos para cá já. Quase 4 anos para cá. E aqui a gente vai refrescar um pouco da memória e fazer a cronologia dos fatos, né? O Paulo Gonet foi indicado por Lula, a PGR. O Cristiano Zanin foi indicado ao STF. É ministro. Tudo advogado do PT, da companheirada. Isenção, imparcialidade, aonde? Vamos ser coerentes nas falas? Aonde que tem imparcialidade? Não, vamos de líder da bancada do PCdoB, o presidente. assunto de uma maneira tranquila, serena. De que maneira vai ser tratado esse assunto? Aquele mesmo que alega a pressão do STF para fechar o acordo de delação premiada sendo preso ilegalmente. Pressionaram o Cid até que o mesmo fizesse uma delação, que por óbvio, precisou criar situações para, nas palavras deles, dizer o que queriam ouvir, para não se prejudicar mais. E aqui vamos, de novo, refrescar a memória. Delcídio do Amaral, em 2015, esse senador afirmou que Lula havia dado orientações para que a Operação Lava Jato fosse dificultada e que Lula sabia de pagamentos de propina para membros do governo. Então, quando eu vou julgar a direita,
a minha mão é mais forte. Quando eu vou julgar a esquerda, vamos fazer um carinho. Para quê? Vamos judiar para quê? Marcelo Odebrecht, 2016. Léo Pinheiro, 2017. Antônio Palocci, 2016. E por falar no companheiro Palocci, olhem a notícia quentinha do momento. Presta atenção, vereador Fantinel. Dias Toffoli anula processos contra ex-ministro Antônio Palocci, das operações Lava Jato. Cadê a imparcialidade? Cadê o devido processo legal? Vamos anular tudo o que foi do passado. Já roubaram mesmo, já torraram o dinheiro do povo. Vamos deixar, azar, não precisa mais. Pagou o que tinha que pagar, já sofreram, coitadinhos. Que coincidência tudo isso, né? Após um certo retorno à cena do crime, o ex-presidiário, né? Coisas estranhas passaram a acontecer no Brasil, né? Mas, enfim, infelizmente é muito triste. Obviamente, o Lula, por mais que esse devido processo legal não foi nada legal, Lula nunca foi inocentado. Lula, o PT e o sistema enterram a Lava Jato. Passaram e passam por cima da lei. E agora perseguem os opositores. E, obviamente, que a gente traz um termo bem específico de tão ruim, mas tão ruim que está esse governo. Não conseguem nem reunir uma sala, esse plenário aqui com 200 pessoas. Eles fazem todo esse alvoroço com cortina de fumaça. Todo esse alvoroço. E vamos recordar uma fala de um ministro do STF, chamado Barroso, abre aspas, nós derrotamos o bolsonarismo. Nós, não é vocês, não é eles, nós inclui o orador que disse a frase. 24% aprovam esse governo, 41% reprovam. É o pior desempenho dos 3 governos do cidadão que está à frente do Brasil, infelizmente. Dia 16 de março, o Brasil vai às ruas, pelo Fora Lula. Porque está triste. Está triste. Falta carne, eu não preciso falar que falta na mesa do povo. Café, então, nem se fala. Peça uma parte, vereador. Daqui um pouco está faltando pão. E essa é a preocupação. Mas o Lula e seu desgoverno, e aqui eu vou reforçar, infelizmente está afundando cada dia mais nosso país. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós não podemos se acomodar para que isso aconteça. Que nós estamos vivendo uma situação muito triste. Sua parte, vereador Fantinel. Obrigado, vereador Bortola. Sabe que alguns momentos e alguns acontecimentos me fazem lembrar da história, né? Principalmente aqui, quem é historiador sabe disso, né? Quando que o ex-presidente do Iraque, Saddam Hussein, assumiu o poder, foi eleito, né? O trabalho dele, nos primeiros tempos, foi acusar, prender e consumir, de uma forma ou de outra, os opositores. E depois que ele conseguiu fazer tudo isso, o resto da história todo mundo conhece. E isso nos preocupa. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Fantinel. Preocupa, é muito preocupante mesmo. E aqui, para eu poder encerrar minha fala, é chover no molhado, que eu vou dizer, mas por óbvio, só a pessoa estudar um pouco, ou a velha frase que nós dizemos aqui na tribuna, dá o Google, pesquisa, tem internet para isso hoje em dia. A esquerda não deu certo em nenhum lugar. A esquerda não deu certo em nenhum lugar. E nunca vai dar. Do jeito que eles querem fazer, amordaçando o povo, não dá, não vai dar. Viva a direita, viva Bolsonaro, viva Trump e viva a ordem e progresso. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Alexandre Bortolatti.